Quer restringir erros na sua planilha? Quer evitar que outra pessoa atrapalhe todas aquelas fórmulas que você fez ou então insira um dado que não é válido para o seu projeto? Então fica aqui que na aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre validação de dados dentro do Excel. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos. E no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre validação de dados, ok? Um recurso, uma ferramenta do Excel muito importante. E para que serve a validação de dados? A validação de dados serve para restringir erros do usuário, ou seja, você vai restringir e atribuir restrições a uma célula ou um conjunto de células. E existem vários tipos de validação de dados, a gente vai ver as principais durante a aula de hoje, certo? A validação de dados, então, nada mais é do que atribuir restrições naquela célula ou conjunto de células. Ou seja, a gente vai atribuir que para aquele conjunto de células recebam somente datas desse ano atual, ou então que receba datas de um mês específico, ou então da semana passada. Enfim, a gente vai começar a atribuir algumas restrições, comprimento de texto e assim sucessivamente. Ok? Como que a gente vai fazer isso? Vamos começar aqui, por exemplo. Aqui a gente vai colocar somente datas que sejam inferiores à data de hoje, por exemplo, ou seja, que já passaram. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai colocar aqui, por exemplo, tudo que a gente for fazer agora vai ser o mesmo caminho para todas as validações que a gente for fazer aqui, tudo bem? Então a gente vai lá na nossa guia dados, dentro da guia dados você vai procurar por esse botãozinho aqui, ó, chamado validação de dados, ok? Clicando em validação de dados, ele vai abrir para a gente essa janelinha bem simpática aqui, que é onde a gente tem todos os tipos de validação de dados dentro do Excel. Então, por exemplo, se a gente clicar aqui em permitir qualquer valor, a gente tem a validação de dados por número inteiro, decimal, lista, data, hora, comprimento do texto e o formato personalizado também. A gente vai começar então selecionando aqui o tipo data, que é o que a gente quer fazer, certo? Depois ele vai dar pra gente aqui as restrições, ou seja, o Excel está perguntando, Henrique, você quer permitir dados que estejam entre, que não estejam entre alguma coisa, que sejam iguais a alguma coisa, diferentes e assim sucessivamente. Como a gente quer datas somente que já passaram, a gente vai colocar é menor do que. Data de término vai ser a data de hoje, a data que eu estou gravando esse vídeo, é o dia 2/2/2021, ok? E agora vamos começar a entender outros pontos aqui da validação de dados que também é muito importante, que é o seguinte, dentro de mensagem de entrada aqui, a gente vai ter, por exemplo, uma espécie de post-it. Como assim? Vai ser um quadrinho amarelo que vai ficar colocado dentro da célula quando ela for selecionada e ela vai dar uma dica, ela vai indicar qual é o tipo de dado que aquela célula deve receber. Então, por exemplo, a gente pode colocar no título aqui, somente datas. E depois em mensagem de entrada a gente pode colocar insira datas que já passaram, por exemplo. Tudo bem? Então, essa é um exemplo, tá? Vamos ver aqui em alerta de erro, que também é uma coisa muito importante para você entender, que é o seguinte. Existem basicamente 3 tipos de estilos dentro dos alertas de erro da validação de dados, que são parar, aviso e informações. Vamos começar a entender um por um aqui. Se eu selecionar aqui o parar, ele vai mostrar para mim quando houver um erro, esse xizinho vermelho, e ele não vai permitir de jeito nenhum que aquela data inválida ou aquele valor que não faça parte da minha restrição seja inserido. Então se eu deixar aqui o parar e inserir uma data que seja superior ao dia de hoje, ou seja, que não faça parte da restrição que eu coloquei anteriormente, ele vai dar uma mensagem de erro para mim e não vai permitir de jeito nenhum que eu insira aquela data que não faz parte daquela restrição que eu coloquei anteriormente. Agora, se eu colocar aqui o aviso, tá? Vou selecionar o aviso. Ele vai mostrar para mim esse ícone amarelo e ele vai falar o seguinte, olha, senhor usuário, você está inserindo uma data inválida. Tem certeza que deseja continuar? E aí ele vai colocar para a gente lá os botões de sim ou de não. Se ele colocar sim, ele vai permitir e o não, obviamente, ele vai bloquear. Então é um nível de segurança um pouco abaixo. E por fim, terceiro e último, a gente tem aqui o de informações. Ou seja, ele vai mostrar para a gente esse izinho aqui de informação e ele vai dar uma mensagem para o usuário simplesmente informando que ele inseriu uma data inválida e vai permitir que aquela data seja inserida ali dentro, ok? Então, qual que é a diferença principal de uma da outra aqui? Vai depender do teu projeto, vai depender do nível de segurança que você está querendo construir naquele projeto. Se você não quer que as datas sejam alteradas de maneira nenhuma, é uma pessoa que não entende de Excel, que está simplesmente fazendo alguns lançamentos, você vai colocar o parar. Se agora essa pessoa ela
já tem uma noção e pode ser que datas diferentes daquele intervalo que você colocou possam ser inseridas, você vai deixar o de informações. Agora, se realmente você pode colocar de qualquer jeito ali, você pode deixar o de informações que ele vai liberar para você. Ele vai dar uma informação antes, né? Vai dar um aviso informando que aquela informação está errada, mas ele vai permitir, tá ok? Então, para começar a testar, a gente vai colocar aqui o parar, tudo bem? No título, a gente vai colocar assim, erro, e depois na mensagem de erro a gente vai colocar colocar tudo maiúsculo mesmo, você inseriu uma data inválida, ok? Então, vou dar um ok aqui agora. Vou clicar fora, não acontece nada. Quando eu seleciono a minha célula, ele coloca esse post-it aqui para mim, que é a nossa mensagem de entrada que a gente cadastrou lá atrás. Ele coloca pra gente, olha só, somente datas, foi o título que a gente colocou, e depois, insira datas que já passaram. Então, olha só, eu vou colocar aqui o dia 3 do 2, que é amanhã, de 2021. Dou Enter, ele fala o seguinte, você inseriu uma data inválida, que foi aquele alerta de erro que a gente colocou lá atrás. Por quê? Eu coloquei uma data que não faz parte da minha restrição. Então, olha só, você inseriu uma data inválida, ele dá para eu repetir ou cancelar. Vou clicar em repetir e vou colocar agora a data de ontem, dia 1 do 2 de 2021. E dou Enter. Então, ele permite. Okay? Então essa é uma opção que a gente colocou. No caso, parar, ele não permitiria de forma alguma colocar uma data que não faça parte da minha validação, que no caso são datas anteriores ao dia de hoje. Vamos testar os outros dois agora. Vamos colocar aqui, somente datas de 2020. Então a gente vai na guia dados, a gente vai selecionar aqui validação de dados, vamos lá em configurações, vamos selecionar aqui do tipo data. Agora eu quero que esteja entre, qual que é a data de início? Dia 1º de janeiro de 2020 e a data de término é dia 31 de dezembro de 2020. Tudo bem? Em mensagem de entrada, não vou configurar nada, porque ela é basicamente aquele post-it, não tem nada demais para a gente pensar aqui. E vou colocar aqui um alerta de erro, eu vou trocar agora por um aviso. No título vai ser, atenção, mensagem de erro. Você está inserindo uma data fora do intervalo. Beleza? Vou dar um ok aqui agora. E aí eu vou colocar aqui primeiro uma data que seja de 2020 primeiro, dia 25 de 4 de 2020. Nada aconteceu porque faz parte daquela restrição. Agora eu vou colocar dia 25 de 4 de 2021. Quando eu coloco isso, ele fala para mim o seguinte, você está inserindo uma data fora do intervalo. Tem certeza que deseja continuar? Vou clicar em não. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai pedir para que eu volte e coloque uma data válida. Quando eu dou um Enter novamente, ele vai repetir a informação. E se eu colocar o sim, ele vai permitir que eu coloque. Então, olha só, é um nível de segurança abaixo do anterior. Beleza? Vou utilizar aqui essa segunda opção, essa terceira opção, na verdade, que a gente vai trabalhar, que é a validação de dados por texto, para a gente mostrar o de informação. Aqui, ele pede para mim colocar um texto até 10 caracteres. Mesmo caminho, dados, validação de dados, e agora a gente vai selecionar aqui, aqui configurações, a gente vai trocar para qualquer valor, vamos colocar aqui comprimento do texto, tá? Como eu quero uma coisa até 10 caracteres, significa que a minha restrição tem que ser menor do que. Qual que é o máximo de caracteres? 10 caracteres, beleza? Vou manter aqui a minha mensagem de entrada da mesma forma, vou colocar meu alerta de erro aqui agora como informações. O título vai ser, atenção novamente, você inseriu uma data, desculpa, agora eu estou falando de data, né? Você inseriu um texto inválido, ok? Vou dar um ok, e agora eu vou colocar até 10 caracteres, meu nome tem até 10 caracteres, Henrique, sem problemas, ele não dá nenhum erro pra gente. Agora eu vou colocar ação, treinamentos, acho que tem mais de 10. Ele fala para mim o seguinte, você inseriu um texto inválido e simplesmente dá a opção de ok, e ele já permite. Então você acabou de ver 3 níveis de segurança que a gente tem dentro da validação de dados. O parar, ele não permite de forma alguma. O aviso, ele pergunta, ele pergunta se eu quero realmente colocar ou não, e o informações simplesmente fala que eu coloquei uma data inválida, um item fora da minha restrição, e ele já permite. Para a gente continuar, vamos trabalhar agora com texto entre 6 e 15 caracteres. Mesmo caminho, dados, validação de dados. Vou selecionar agora o comprimento do texto. Está entre 6 e 15, ok?
Por padrão, pessoal, ele vem aqui como parar. Vou deixar isso aqui mesmo, sem o título, para você ver o que acontece. Bom, entre 6 e 15 significa que casa, ó, casa ele não permite. Agora, Henrique tem 8, ele já permite, beleza? Então, essa é uma outra restrição que a gente tem em relação a texto. Essa de baixo que a gente tem aqui é baseada em número inteiro. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode vir dados, validação de dados. Lá em configurações, a gente vai colocar aqui número inteiro, ó, qualquer valor, número inteiro. E agora, como eu quero entre 0 e 10, eu vou manter aqui a minha restrição do está entre. O mínimo vai ser 0 e o máximo vai ser 10. Vou dar um OK. E aí se eu colocar, por exemplo, 1, ele permite. Se eu colocar 11, ele já não permite, ok? Só que olha só que legal. Se eu colocar 9,5 e dar um Enter, ele também não permite. Mas poxa, 9,5 não está entre 0 e 10? Não era para ele permitir? Sim. Porém, lembra que lá nas nossas restrições da nossa validação de dados, a gente colocou, olha só, vou voltar aqui, número inteiro. Olha só que legal. Aí a gente tem como colocar o decimal também. Então, sempre que você for realmente ter certeza que vai trabalhar somente com números inteiros, aí você utiliza números inteiros. Caso contrário, utilize o do decimal, beleza? Porque 9,5 é um número decimal, perfeito? Agora vamos para o mais legal de todos, né? Que na minha opinião é um dos mais legais aí, que é criar uma lista suspensa. Tem vários vídeos aqui no canal já sobre lista suspensa também, eu vou deixar aqui na descrição para vocês procurarem, mas dá uma olhada no canal, tem bastante coisa legal. E a gente vai no mesmo caminho, dados, validação de dados, e agora onde está qualquer valor, a gente vai selecionar do tipo lista. Tudo bem? Selecionamos aqui do tipo lista. Repara que essa restrição ela nem está habilitada para mim, porque eu não tenho como colocar uma lista que está entre alguma coisa, tudo bem? Então ele vai selecionar aqui o fonte, eu posso clicar aqui ou então clicar nessa setinha que está aqui embaixo. Quando eu clico aqui, eu seleciono a lista de nomes que está aqui do lado, selecionei, vou dar um Enter e vou dar um OK. Repara que ele já trava o intervalo para mim, ó, de I7 até I11 e pronto, eu tenho meus nomes dentro de uma lista suspensa. Muito simples, né? Só que qual que é uma coisa que vocês têm que ficar atentos? Por mais que não está aparecendo nada aqui dentro dessa lista, porque eu não selecionei nenhum item, se eu colocar algum item que está fora dessa lista, como por exemplo o nome Karina, eu vou dar um Enter, ele não permite. Por quê? Ele só vai aceitar nomes que estão naquela restrição. Tudo bem? Então, vou dar aqui um repetir, e agora se eu selecionar qualquer outro nome que está ali dentro, opa, tem que apagar, aí, vou selecionar aqui qualquer nome que está ali dentro. Vou selecionar aqui a Ana. Pronto, já está selecionado para mim, beleza? Como um bônus, vou te mostrar o seguinte, tem outras formas de eu colocar uma validação de dados aqui também. Vou colocar nessa célula aqui mesmo, tá? Vou colocar aqui dados, validação de dados, vou selecionar do tipo lista, e ao invés de eu selecionar uma lista, né, ter esses valores fora da minha planilha, né, e ter que colocá-los em algum lugar, eu posso colocar também os nomes aqui dentro direto. Então eu vou colocar aqui Henrique, ponto e vírgula, sempre separando por ponto e vírgula, tá? Sem aspas, você vai colocar o nome, e separado por ponto e vírgula, sem espaço também. Então Henrique, Karina, ponto e vírgula, André, e assim sucessivamente. Vou colocar aqui um OK, e aí olha só, eu tenho uma lista suspensa com aqueles nomes que eu coloquei. Então essa lista você pode colocar tanto selecionando algumas células que você já tem na sua planilha, tanto inserindo diretamente lá dentro da nossa fonte, né, dentro da nossa validação de dados, ok? Gostou da aula de hoje? Fez sentido para você? Vai te ajudar? Então escreve aqui embaixo o que achou, conta pra gente se você já sabia ou se você aprendeu uma coisa nova aqui também, e eu te vejo na nossa próxima aula.